Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Acolon e eu trouxe mais um vídeo para a nossa série de vídeos sobre os 72 Daimons. Pessoal, o vídeo de hoje é o vídeo de número 2 com o Daimon chamado Agares. O Daimon Agares é um Daimon muito interessante, pessoal, e ele é muito interessante mesmo. Por quê? Porque o Agares ele está muito ligado com tudo aquilo que envolve as expressões, a comunicação, a, o aprendizado de línguas, né? De línguas diferentes, de outros dialetos, por exemplo. Só que isso não quer dizer que você vai ali trabalhar com as energias de Agares e no dia seguinte você vai sair falando francês, alemão, chinês. Não, não é dessa forma, tá? Então, por exemplo, entendam que os Daimons eles atuam também muito forte mesmo quando você já tem um talento ali nativo, né? Então, por exemplo, se você tem facilidade ou muito gosto, muito amor por línguas, né, diferentes, dialetos aí e tudo mais, você pode se conectar com Agares que o seu aprendizado será muito mais fácil, né, ele acontecerá de forma ainda mais rápida do que deveria ser. Então, os Daimons eles vão trabalhar muito com aquilo que você já tem também de talento, sabe? Você pode chamar até de dom. Eu não acredito muito nessa palavra de dom, que eu acho que dom todo mundo tem. É só você se empenhar ali para aprender algo e você desenvolve aquele dom, né? Que você achava que é um dom, que a pessoa tem que nascer com isso. Eu não acredito nisso, sinceramente. Pode ter alguma coisa a ver? Sim, pode ter alguma coisa a ver. Algumas pessoas já nascem ali com alguma informação, sim, que vem de outras vidas. Mas eu não colocaria como dom, tá, pessoal? O dom, qualquer pessoa pode desenvolver um dom, entendeu? Se você identifica aquilo que aquela pessoa faz como um dom, e você quer aprender aquele dom, você consegue aprender se você quiser. Tudo depende do seu foco, determinação, enfim, do tempo que você coloca para aprender aquilo de forma realmente centrada. Então, sim, você consegue aprender qualquer dom, você consegue desenvolver qualquer dom que exista, entende? Então, o Agares, não só o Agares como os outros Daimons, eles irão ali auxiliar muito naquilo que você já tem um talento também, naquilo que você já possui ali e precisa dar uma aprimorada, tá? E outra coisa, mesmo que você não tenha ali um talento para alguma coisa, você pode desenvolver um e com o auxílio dos Daimons você consegue se desenvolver muito mais, né? E o Agares ele é muito interessante também, porque vamos supor que alguém cometeu uma injustiça contra você, né? Algo do tipo. E essa pessoa, antes de ser pega, digamos assim, né, antes de pagar pela justiça dos homens, ou até mesmo espiritual, essa pessoa deu um jeitinho de escapulir. Você consegue trazer essa pessoa de volta utilizando ali da comunicação, do contato, né, da conexão com Agares. Mas como que isso é possível? Você consegue, por exemplo... Mas vejam bem, pessoal, o que eu estou falando aqui não é para vocês saírem fazendo mal para todo mundo, tá? Lembrem-se que toda ação gera uma consequência, tá? Então saibam disso. Aqui eu considero que eu estou falando com pessoas maduras, com pessoas que tenham ali uma responsabilidade espiritual, tenham uma maturidade espiritual, tá? Então vamos supor que você quer trazer um fugitivo de volta, né? Como que você pode fazer? Você pode se conectar com Agares para poder fazer com que essa pessoa, digamos assim, seja até mesmo atormentada mentalmente, emocionalmente, ao ponto dela não ter outra opção a não ser voltar até você para pedir um perdão ou para pagar por aquilo que fez, entendeu? Então, tá. Agora, como que isso pode acontecer? E inclusive aqui vai um relato aqui que eu já vi acontecer também com uma pessoa, tá? Digamos que uma pessoa ela sofreu um ataque de Agares, tá? E esse ataque ele se manifestou como se fosse um grande terremoto. Olha que interessante, né? E uma das coisas relacionadas com a energia de Agares é justamente, né, provocar terremotos, né? Mas o terremoto não um terremoto de verdade, né? Daquele que afeta a Terra, que abre continentes. Pode acontecer isso, talvez. Eu nunca tentei, nem vou tentar, não é do meu interesse isso. Não conheço também alguém que tenha feito isso acontecer, eu acredito que não é tão simples assim.
mas ele simbolicamente ele causa terremotos, né? Ou seja, ele abala as estruturas, né? Ele causa rupturas e mudanças que podem ser sentidas ou vistas como um terremoto. Mas por que eu falei que o exemplo que eu darei aqui para vocês é relacionado com isso? Porque eu vi uma pessoa que era como se tudo ao redor dela estivesse desmoronando, né? Ela sentia realmente como um grande terremoto, e era Agares. Olha que interessante, né? Só que por que é importante essas energias de Agares, né? Porque ao mesmo tempo, essa ruptura, essa mudança, essa, esse terremoto que pode ser visto também como algo mental, emocional, espiritual, ele também te liberta de uma prisão, de uma inércia, ele te liberta ali de um aprisionamento, ele te liberta de um ancoramento que não te permite seguir, que não te permite seguir em frente. Então ele também é o grande impulsionador, né? É aquela coisa, se você não vai por amor, você vai pela dor, né? Então ele é o grande impulsionador de algo, né? Mas não é só isso, pessoal. O Agares ele também ele auxilia muito que vocês atinjam grandes cargos através da comunicação, né, de grandes discursos, né? Então, se você precisa realizar um discurso ou palestrar algo, você também pode estar trabalhando com as energias de Agares justamente para causar aquele impacto, né? Então, dentro da política, isso também é muito interessante. Ou tudo que envolva algo parecendo com política é muito interessante. Por quê? Porque você vai ter aquele impacto na comunicação, aquela coisa ali que abre caminho, aquela coisa que avança, que impulsiona também ao mesmo tempo. E quando eu me conectei com o Agares, pessoal, na verdade eu me conectei com ele mais para ver o que dava, né? E não foi muito agradável. Por quê, pessoal? Não foi muito agradável por causa que eu quase que tive ali um certo problema psicológico quando eu me conectei com o Agares, tá? Por quê? Porque eu comecei realmente a sentir que eu estava ficando meio sem chão em alguns momentos, sabe? Era como se eu não estivesse conseguindo distinguir muito o que era real do que não era, né? Até eu conseguir ali entender de fato como que é essa energia de Agares, até eu conseguir me encontrar o meu próprio centro, foi um tanto quanto difícil. Foi uma experiência assim um tanto quanto negativa, mas eu também fiz sem um propósito real ali. Eu fiz mais por curiosidade mesmo, né? Mas eu senti essa energia muito forte, né? E como que ele se apresentou para mim? Ele, por incrível que pareça, algumas pessoas vê como se fosse um animal estranho, né? Um animal cascudo, ou até mesmo um jacaré, um crocodilo, mas eu vi ele mais como se fosse um árabe, sabe? Como uma pessoa árabe, um homem de barba, né? Com dava pra ver que é árabe, sabe? Ele tinha uns aspectos árabes assim e tal. Eu até pensei que seria alguém de um clã cigano, mas lá voltado para as Arábias, alguma coisa desse tipo. Mas eu vi assim rapidamente como se fosse uma pessoa árabe, né? Basicamente isso. E o Agares ele é muito interessante também para quando alguém está muito assim reticente de se comunicar com vocês, por exemplo, alguém que não está querendo abrir comunicação, né? Tem uma comunicação importante que precisa acontecer, mas essa pessoa não abre espaço para que isso aconteça, né? Um tipo de bloqueio. Então a Agares ele também vai auxiliar muito para a quebra desses bloqueios comunicativos, né? E pode ser também a quebra de um bloqueio emocional? Sim, também pode. Então nós também podemos trabalhar ali com os daimons justamente para curar as nossas emoções, né? Então, por exemplo, se você sente que você tem algum bloqueio emocional e sabe mais ou menos ali a origem desse bloqueio, você pode trabalhar com as energias de Agares justamente para estar quebrando esse bloqueio. Olha que interessante, né, pessoal? E eu lembrei também que na minha conexão com Agares, eu senti um vento muito forte. Esse vento, ele, mesmo com todo o ambiente fechado, ele veio muito forte. Eu senti esse vento muito forte assim na minha face, tá, pessoal? E um pouco de pressão também, mas é uma pressão que é como se fosse uma compressão, né? Semelhante ao Bael ali, mas era mais era um pouco, foi mais ameno, para falar a verdade, esses sentimentos elementais, digamos assim, né? Dos elementos, né? O ar, o fogo. Então, do ar foi isso, senti um vento batendo no meu rosto e uma compressão energética, né? Basicamente isso, não senti outras coisas.
Então o Agares ele vai ser muito interessante quando nós precisamos nos libertar de algo que está nos estagnando, de algo que está bloqueando a nossa comunicação, bloqueando o nosso emocional, né? Quando nós somos também atacados por algum tipo de energia externa que visa nos paralisar, né? Travar os nossos caminhos, bloquear os nossos caminhos, travar inclusive a nossa intuição, causar um bloqueio da nossa intuição. Agares também auxilia no desbloqueio dessas situações, tá? E aqui vai uma coisa muito interessante também, porque Agares ele está muito relacionado também com as expressões artísticas, tá? Tanto artísticas quanto verbais. Então, por exemplo, vocês também podem estar se conectando com Agares para que vocês tenham ali ideias criativas, para que vocês, para quem pinta, para quem cria artes e tudo mais, vocês podem ali ter insights valiosíssimos sobre o que fazer numa próxima obra, por exemplo, né? E para quem dança também é muito interessante, você pode descobrir uma nova coreografia que vai fazer muito sucesso. Enfim, o Agares ele auxilia não apenas, né, nessa questão de aprender uma nova língua, ou então de você trazer alguém que fugiu por causa que cometeu uma injustiça, por exemplo. Não, ele atua também nessa criatividade. Todos os daimons, eles atuam positivamente ou negativamente dentro das questões criativas, tá, pessoal? E, inclusive, isso é bem interessante, porque existem obras, assim, por exemplo, de arte, que quando nós olhamos, né, quem tem um pouco mais de sensibilidade percebe mais ou menos ali que a pessoa se conectou com algo e ela expressou aquilo naquela obra. É por isso que elas são valiosas, né? Às vezes uma pessoa ela vê um simples rabisco numa obra abstrata e ela não vê o que está por trás daquilo, né? Então quem tem uma sensibilidade um pouco maior consegue perceber essas coisas. E muitas vezes, pessoal, existem daimons por trás dessas obras, tá? Que impactam, que quando você olha, você sente uma coisa diferente ali, sabe? Que sente um valor que não dá para explicar. Muitas vezes tem a ver com daimons, tem a ver com anjos, tem a ver com uma série de fatores aí, mas de algo verdadeiro que a pessoa realmente se conectou, tá? Não é só a pessoa catar e fazer um rabisco, né? Se fosse assim. E muita gente pensa isso, tá, pessoal? Então, o Agares, ele também é muito interessante porque vamos supor que você sofre com... você vive autossabotando você mesmo, né? Autossabotando você mesmo foi ótimo, mas vamos supor que você vive se autossabotando e tem vergonha de se expressar, vergonha de se comunicar, vergonha de uma série de coisas. Agares, ele quebra esses padrões, ele quebra esses bloqueios e faz você avançar, ele faz você perder o medo desses... de se expor, digamos assim, expressando aquilo que você quer expressar, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenha ajudado alguns de vocês. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.